Ó Senhor Jesus. Esse amor tão grandioso. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Som, 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 som. Senhor Jesus. Está claro para nós que, como o Vinícius falou, até mesmo para chegar até aqui, além de tudo aquilo que você citou, ainda tem as outras coisas que se levantam para distrair, né? Para distrair tantas coisas que às vezes são colocadas assim diante dessa realidade que nós temos na mesa do Senhor, para até mesmo fazer uma competição, né? Para que a gente vá para outro lugar, ó Senhor Jesus, para outros lugares, outras opções. Tudo isso é luta, faz parte da luta, né? Da batalha. Ó Senhor Jesus, mas o ponto é que mais uma semana passou e o Senhor não voltou ainda, né? E o fato de estarmos aqui faz parte de... Estamos declarando para o Senhor que estamos perseverando, né? Que Ele fala, tende necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, né? Então, assim, quando a gente está diante dessa mesa, aqui estão os elementos, né? Pão, vinho, vinho e pão. Eu sempre falo, né, que isso aqui está longe de serem meros rituais. Ó Senhor Jesus, por trás desses símbolos, pão e vinho, há algo muito profundo que nós precisamos exercitar o nosso espírito, a nossa fé, para que a gente possa tocar na realidade que o que representa isso aqui para nós, para o Senhor e para nós, né? Ó Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de ler aqui, assim, várias passagens, e eu queria a ajuda dos irmãos. Quero pedir que alguém abra em Mateus 28:1, o outro ou outra abra em Marcos 16:1 e 2, vá anotando aí, por favor. Mateus 28:1, Marcos 16:1 e 2, Lucas 24:1, João 20:17. Primeiramente essas passagens aí. Primeiramente essas passagens. Depois, por favor, outro alguém abra em Atos 20, capítulo 20, versículo 7. E 1 Coríntios 16, versículo 2. Amém? Quando todos estiverem abertos, aí o primeiro ou primeira lê. Amém? Todos encontraram? Essas quatro. Mateus 28:1. Se dois abrirem na mesma passagem, irmão, não tem problema. É só não se complicar, lê junto. Fica mais forte, né? Mais intenso. Aí depois Atos 20, versículo 7, saindo dos evangelhos. Atos, capítulo 20, versículo 7. E 1 Coríntios 16, 2. Amém? 28:1. Quem abriu Mateus, por favor, leia. Por favor. No final do sábado, ao então o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
Amém. Agora Marcos, quem abriu Marcos 16, ou os que abriram Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Amém. 24, Lucas 24. 1. Lucas. Quem abriu em Lucas 24, 1, por favor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Amém. Agora João 20, 17, por favor. Meu Deus. Não, perdão, é 21. É versículo 1 mesmo, por favor. Perdão, Lucas capítulo 20, versículo 1. Sim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Amém. Agora, quem abriu em Atos 20, versículo 7? Amém. Agora, 1 Coríntios 16, 2, por favor. Amém. Todas essas 6 referências, elas visam, né, eu pedi que leis para mostrar, para enfatizar essa data, o primeiro dia da semana. São 6 referências, né? São repetidas nos 4 evangelhos. Nós sabemos que são muito poucas coisas na Bíblia que está repetido nos 4 evangelhos. Às vezes tem só em um, porque assim, cada evangelho visa, falam de uma mesma pessoa, mas sempre enfocando pontos diferentes. É de uma pessoa tão rica, né, que precisou, digamos assim, de 4 biografias para tentar descrever, digamos assim, porque o próprio João escreveu lá no seu evangelho que foram muitas outras coisas que foram realizadas, que se fosse escrever tudo, os livros que seriam escritos não caberiam no mundo inteiro, né? Então, assim, essas 4 que foi o mínimo, né? O mínimo do que podia ser escrito para tentar descrever essa pessoa maravilhosa que é o Senhor. Então, assim, cada uma dessas 4 biografias, desses 4 livros, né, mostram o mesmo Senhor, mas sempre enfatizando um ponto diferente, né? Mas esse ponto aí, que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, é escrito, relatado nos 4 evangelhos, mostrando assim para nós a importância que tem esse fato e o quanto é importante a gente renunciar muitas coisas, né? Inclusive as datas criadas pelo homem caído, tanto não é radicalismo, me perdoem. Eu acho que pode sim se comemorar datas como a de hoje, Dia das Mães, amém pelas mães. Antes de a gente nascer de novo, teve que nascer a primeira vez. Então, teve que ter o pai e a mãe biológico. Deus é tão bom que mesmo o homem tendo se extraviado, caído, se tornado inútil para ele, está escrito assim em Romanos, que o Senhor nos criou com um propósito muito sublime, mas para esse propósito, um dia nós todos nos estragamos, ficamos sem utilidade para ele. Mas ele não omitiu, não desprezou isso aí, dos pais gerarem biologicamente. Gera biologicamente primeiro e depois é que o evangelho é pregado e a pessoa crê e nasce de novo, amém? Então só nasce a segunda vez se nascer a primeira, não é? Então é importante sim uma data dessa. Mas irmãos, comparemos qual é a mais importante. Aí é claro que a gente vai para a que for mais importante. Não é o Senhor que é a prioridade? Ele não quer a prioridade em nossa vida? Tem muitos hinos que nós cantamos, que até mesmo
o Senhor até recusa se a gente for dar o segundo, o terceiro, o quarto ou o último lugar. Ele não quer. Ele quer o primeiro. Ó, Senhor, Ele quer o primeiro amor, Ele quer o melhor. Na verdade, nós não temos nem condição de dar, no conceito dele, do lado dele, o melhor. É claro que do nosso lado, e esse melhor vai ser sempre relativo também. Até às vezes o melhor que um pode dar, não é o que o outro pode dar. Por exemplo, vamos dar um exemplo da música. Algo bem presente, né? Lembrar aqui de uma pessoa. Hoje os nossos músicos profissionais não atuaram. Precisou os amadores. Mas em Constantino nós demos o melhor. E o Senhor recebe. Agora, se a irmã Thaís e o irmão Wildes der do mesmo jeito que eu dei, que ele deu, Deus não vai aceitar. Porque ele vai dizer, ó, Thaís, você tem mais. Por que você não dá? Eu quero o melhor que você tem. Olha o Wildes, me deu o melhor. Eu quero é o melhor. Então, assim, veja como é relativo. Então, nunca vamos dentro do que o Senhor merece, do lado de Deus, que é eterno, que é soberano. Ó Senhor Jesus, nós nunca vamos conseguir alcançar. Mas porque Ele é misericordioso, no mesmo princípio que eu falei, que o ser humano, quando caiu, né, eu sempre coloco isso, o pecado de Adão, o pecado inicial de Adão e Eva foi a desobediência. Isso é inegável. O Senhor disse, não faça assim, e eles fizeram. Primeira coisa foi desobedecer. Mas depois eles fizeram outra coisa. Essa desobediência foi para fazer algo pior do que uma mera desobediência, objetivamente, fora. Ah, não faça isso, eu vou, faço. Aí, digamos assim, que gere aquela raiva, aí a pessoa receberia uma disciplina. Por exemplo, os pais e mães sabem disso, quando mandam os filhos, não vá para a rua, não vá se misturar com turma, e descobre que o menino estava lá não sei aonde, os pais ficam zangados, né? Mas ali até disciplina tira alguma coisa que o filho gosta, e ali pronto, resolveu, porque era algo fora. Depois faz as pazes, né? Mas eles desobedeceram ao Senhor e comeram, colocaram para dentro deles uma coisa maligna. Né, que em cima disso gerou até uma confusão há muitos anos atrás, que um irmão, ó Senhor Jesus, porque eu vou citar muito só o nome de Jesus, não vou citar o nome desse irmão. E escrevendo sobre isso aí, falou que dentro do ser humano, na carne, tem o próprio elemento do maligno. E aí foi uma confusão, que inventaram, fizeram livro, foi mensagem, mas deixa isso para lá, né? Mas o ponto é que eles desobedeceram e botaram para dentro deles, ingeriram. E aí se tornou o quê? Como um vírus. Por exemplo, a mãe ou o pai, sei lá, se tiver com algum vírus, com AIDS, por exemplo, e gerar, ficar gestante, o filho pega aquele vírus, nasce com aquele vírus, não é assim? Então, o princípio é o mesmo. Quando o próximo nasceu, que foi quem? Abel? Foi Abel primeiro ou foi Caim? Eu não me lembro. Quando o primeiro filho do casal nasceu, já nasceu com esse vírus do pecado dentro, não fora. O problema é dentro. Por isso é que o Senhor começa a obra de dentro para fora. Primeiro regenera o espírito, depois transforma a alma e depois glorifica ou transforma, transfigura, por fim, redime esse corpo, né? A salvação completa de Deus tem que passar obrigatoriamente, se ela for completa mesmo, por esses três, né? Corpo, alma e espírito. Quando a gente se dispõe a participar com Deus desse plano, dessa salvação completa, começa com o corpo. Isso é importante frisar, inclusive aqui. Porque para estar aqui, o que foi que moveu? Precisou o corpo vir, né? Aí o corpo vindo, vem a alma e o espírito. Mas não pode dizer, hein, Jânio? Irmão, meu espírito vai. Eu não vou, mas meu espírito vai. Pode? Não, tem que vir o corpo. Né, Eliane? Porque dentro do corpo vai os dois. E assim, todos nós, né? Eu estou falando assim com eles porque foram 2 casais que eu falei hoje, desde ontem, né? Sobre a reunião, com 2, que eu inclusive até tinha dito para vocês, que eu ia buscar na parada, não vieram. Só que eu já vim saber, 9 horas que não vinham. Então, assim, não tem, o espírito dele não está aqui. Entendeu?
Ou se tivesse o corpo, aí o espírito estava e a alma, entendeu? Então, assim, por isso é que a sabedoria divina, o Senhor é maravilhoso. Quando ele fala sobre isso que o Senhor começa a obra no espírito, vai para a alma, depois para o corpo, está lá em 2 Coríntios, está lá em 1 Tessalonicenses 5, mas que fala que nós participamos desse processo junto com Deus, mas a nossa participação ela começa com o corpo. Está lá em Romanos 12, não é, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, diz Paulo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, cada um de nós que está aqui, só está na irmã Neide, porque apresentou o corpo. Senhor, eu vou, né? Aí tem que vir o corpo. Aí o corpo vem trazendo, claro, tudo que está dentro, no caso, né? Ó Senhor Jesus. E aí depois ele fala da alma, que a gente tem que ter uma mente, a nossa alma é composta de mente, emoção e vontade, sendo que a mente é a parte líder. Ele fala que nossa mente tem que ser mantida renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí lá no versículo 11, aí ele fala do terceiro item, que é o espírito. Está vendo o inverso? Aí corpo, alma e espírito. No versículo 11, no zelo não sejais remissos ou preguiçosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então eu creio que fica claro que não é à toa que nós nos reunimos no primeiro dia da semana para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. A morte comemora todas as mazelas negativas que entraram no homem e em todo o universo por conta da queda. Tudo que é negativo, o pecado, a doença, a morte, né? Tudo, né? Senhor Jesus, a morte do Senhor terminou, anulou, crucificou. Amém? E aí a ressurreição vem para trazer o aspecto positivo, que é o aspecto da vida. Senhor Jesus, a vida de ressurreição vem através da ressurreição. Mas é como se fosse uma moeda, né? Morte, só ressuscita se morrer. Pode morrer e não ressuscitar, mas se ressuscitou é porque morreu. Amém? Então por isso que a gente enfatiza a ressurreição. E quando nos reunimos para essa celebração, irmãos, essa celebração também como parte da sabedoria divina, da grande sabedoria divina, nós estamos incluindo tudo que o Senhor passou, desde que ele foi concebido no ventre de Maria. Ó Senhor Jesus, nasceu na manjedoura, todo o seu viver humano, todas as fases que ele passou, infância, adolescência, juventude, idade adulta, aí morreu. Amém? Aí no final, para incluir tudo, né? Eu sempre usei a ilustração de um ciclo, né? Se comemorar o início, exclui o final. Se comemorar o final, inclui tudo. Isso tudo faz parte da sabedoria divina e da economia também, né, irmã Neide? Porque Deus também é econômico. Né? Tinha um irmão que falava muito isso, que Deus é extremamente econômico. Na palavra, por exemplo, não tem nenhuma vírgula, nem um acento. Né? Ontem mesmo nós falamos, né? Nós iniciamos a reunião cantando um cântico espiritual. Ao orarmos, Senhor, 2 estrofezinhas pequenininhas, que a gente memoriza logo, né? Se conseguir captar dentro da gente aquela melodia, a letra é um pulo para memorizar. E lá em Efésios 5, fala que nós entoamos salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí muita gente pensa, eu mesmo pensei durante muito tempo, não, é só a mesma coisa. A mesma coisa. Não, salmo é bem extenso. Nós temos hinos no Inário de 14 estrofes. Meus livros, hein, Thaís? Ele não esquece, né, Thaís? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, o salmo é grande. Nós temos hino com 8 estrofes, né, Alistene? 14 estrofes, né? São os salmos. Aí o hino já é mais curto um pouquinho, né? E o cântico espiritual são esses bem curtinhos, que a gente consegue memorizar facilmente e cantar sem olhar no papel. Eu participei de um serviço de música muitos anos atrás. Talvez agora eu nem conseguiria.
Se a gente colocasse essa norma aqui, talvez o velhinho é descartado. Mas só cantava, os cantores só cantavam, hein, Vilma, se memorizasse. Não podia olhar nem aqui, negócio de caderninho, nem celular, que não tinha, né? Na época não tinha. E o coisa era só para na época era retroprojetor, era só para o público. Mas os cantores tinham que subir aqui, sabendo de cor e salteado. Para ir lá para o autostop, se voltasse do meio, tinha que saber para entrar e voltar. Era desse jeito, né? Ó Senhor Jesus. E aí, se fosse um hino, não era todo hino que era curto, não. Tinha também hinos grandes. Mas tinha, eu me lembro que eu escrevia. Ficava ali, aí eu escrevia, ia escrevendo até memorizar. Senhor Jesus. Por isso que eu estou dizendo, se fosse hoje, a mente aqui, ó, já não ia dar. Deve estar olhando aqui, a gente nasce embaraça, né? Qual é a sequência, né? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, primeiro dia da semana. Assim, a sabedoria de Deus, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir para os irmãos esse encargo. Primeiro dia da semana. Essa é a data e essa é a festa única. As outras são as outras. As outras a gente pode ir conciliando, os aniversários, dia da mãe, dia dos pais, dia não sei de quê, tantas que foram criadas, que embora sejam anuais, se fosse só um anual, era mole, porque esperava um ano, né? Que a do Senhor é toda semana. E nós lemos aí por quê? Por que a sabedoria divina, quando o Senhor ressuscitou, não disse, ressuscitou no mês tal, data tal, 25 do mês tal, do ano tal. Não fala assim, irmão. Fala o dia da semana, Helder. Isso tem uma finalidade, porque se repete em ciclo semanal. E isso também é sabedoria de Deus, porque se fosse um ano, um mês todinho, a gente esquecia das coisas, né? Esquecia dos pecados, esquecia de quando a gente dá... Lembrei até do Rafael, as raspadas. Quando eu dou aquelas desafinadas no violão, você deu aqui um raspão aqui. Na hora que manda, a gente até pode pensar, o músico amador pensa que não vai nem ver. Bem que você deu uma raspada. Que foi uma desafinada, deslizada nas cordas, entramela os dedos, né, Jânio? O profissional não tem isso, né? Vai lá e vem cá. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, então, o primeiro dia da semana. Então, a gente tem sempre que colocar em nosso coração. É claro, irmão, que vai ter momento que a gente não pode. E o Senhor, quando acontecer isso, não nos preocupemos. Ele é o primeiro a saber. Se a gente veio mesmo porque não pôde, ou se foi porque não priorizou o Senhor. O Senhor sabe. Essas datas importantes que tem, não é, Constantino? Eu sempre falo assim, não sejamos tão radicais, mas também não cedamos, né, para o Senhor. Sejamos assim, bem firmes, digamos assim. Firmes. Ó Senhor Jesus. Mas se a gente der a prioridade para o Senhor, eu acho que está tudo bem. Ó Senhor Jesus. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Aí reside o problema, porque o Senhor não vai querer. Ele vai acabar recusando, assim como recusou a oferta de quem? Quem lembra? De Caim. De Caim. Por que o Senhor recusou aquela oferta? Se no conceito humano era o melhor, ele pegou o melhor lá do campo, né? E levou para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Não era a primazia, como no caso de Abel. E aí, é claro, como a gente está falando aqui de priorizar, nesse caso aí tem vários outros detalhes que nós não vamos falar aqui. Mas saibam os irmãos que tem. Assim, o fato da rejeição de Deus. Existem outros fatores que levaram o Senhor a rejeitar. Ele não atentou para o princípio, ele quis fazer a maneira dele, né? Como eu até falei aqui, para ele era o melhor. Ó Senhor Jesus, mas para o Senhor não era, né? E assim, voltando para a questão da volta do Senhor, cada vez que a gente prioriza esse fato, prioriza essa festa, essa celebração, agrada o Senhor, e a gente vai estar dizendo uns para os outros, que é a comunhão horizontal, e na vertical dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou aqui.
eu continuo aguardando o cumprimento da promessa do Senhor voltar. Essa semana foi o dia que a gente foi para Lagoalé, como os irmãos sabem, o Constantino botou no grupo, né? E lá se levantou uma polêmica, né? Porque, Senhor Jesus, com relação à volta do Senhor, que é esse ponto que nós estamos falando, né? Que creio que todos nós aqui somos claros, que o Senhor vai voltar, e a volta dele tem 2 aspectos, né, irmãos? Nós sabemos ou não lembramos mais? Eu acho que todos nós, dentro do viver da igreja, somos indesculpáveis, irmão, de sermos enganados. O Senhor vai voltar, primeiramente, de forma secreta, oculta. Ele vai voltar oculta e secretamente para o mundo e para os cristãos distraídos e desleixados. Ele vai voltar secretamente para esses aí. E só vai perceber, eu acho que é depois que já estiver sendo levado. Nem na hora mesmo não vai ver, não vai saber. Senhor Jesus, a volta secreta do Senhor está na palavra. A volta secreta e a volta pública. Senhor Jesus. E a pessoa que levantou a polêmica está seguindo uma pessoa, um canal na internet, e só por ele dizer 2 características que eu já sei quem é. Se ele soubesse que essa pessoa que ele está seguindo não crê que, nem que tem punição eterna. Como é que vai crer que tem um galardão, que tem uma disciplina, que é mais detalhe, que é mais... A questão da punição eterna é o grosseiro, né? Que o Senhor fala na palavra que lá o fogo não se apaga, o verme nunca morre. Ontem nós vimos na mensagem da semana de um personagem que foi comido de vermes, né? Senhor Jesus. Ali é falado para nós, no comentário de certo irmão, muito sabiamente, que quando a maneira como ele ficou irado, né, ficou furioso com Pedro, e mandou colocar naquela prisão daquela maneira, quando ele foi lá que viu que Pedro não estava lá, a prisão estava lá normal e Pedro já tinha voado, vazado. Não, esse termo é interessante, gíria. Senhor Jesus, Pedro já tinha, um anjo tinha chegado, a igreja orando, a igreja em oração. Senhor Jesus, para ele foi uma vergonha, ficou muito envergonhado, era muito soberbo, se achava o tal. E aí o irmão disse assim, não foram leões, porque ainda era uma onça se fosse um leão, que chegasse e devorasse. Que é um animal, né? Um animal e tanto, chamado o rei dos animais. Mas foram vermes, que além de ser o bicho mais desprezível, é bem frágilzinho, precisou. Ela até falou assim, o Senhor mandou um exército de vermes para ir comendo ele aos pouquinhos. Já pensou? Que vergonha para ele, né? Senhor Jesus. E as vestes reais, a palavra registra isso, né? Senhor Jesus. Então, tem uma palavra que falando da punição eterna, lá o fogo não apaga. Estou lembrando bem dessa. E nem o verme nunca morre. Mas essa pessoa não crê. Se não crê que tem punição eterna, como é que vai crer que os cristãos que se livraram dessa punição eterna, porque quando nós cremos, nós somos livres. Eliane, no dia que nós cremos em Jesus, o Senhor nos absolveu totalmente, por causa da morte do Senhor. Quem paga isso, suficientemente a morte do Senhor, e nos livrou. Nós cremos ou recebemos. Agora, como cristãos, aí o Senhor faz um desafio para nós. E se nós cumprirmos esse desafio, Ele vai nos dar um prêmio. E essa questão da volta secreta e volta pública está ligada a esse prêmio. Então, se a pessoa não crê nisso aqui, como é que ele vai crer nisso aí? Ele tem que negar. Só que está negando a palavra. Como é uma pessoa altamente culta e eloquente, consegue enganar. Como eu sempre digo, né, Constantino? Heresia não é só mentira. Heresia é mentira misturada com verdade. Pega uma boa dosazinha da verdade, mistura ali, e aí usa a eloquência, usa a retórica bonita. É muito culto. Eu não vou dizer que não é interessante ouvir uma pessoa eloquente. Sou tolo. Se eu ganhei o Senhor, se eu fui evangelizado assim, eu não queria nem saber, tinha medo. Eu lembro que minha avó, por ser era uma pessoa, foi quem me criou, muito bem relacionada, era 2 missas e um culto por ano.
2 missas e um culto. Mas quando era o culto, quando eu vi o ônibus entrando lá, tinha uma entrada longe, dava para ver de longe, quando eu ganhava o mato, corria com medo. Senhor Jesus, só voltava quando os crentes iam embora. Quando tudo ia embora. Agora, tem um porquê. Cobria tudinho ali à frente, cobria todas as imagens, que diz que os crentes quebravam. Aí, desde pequeno que eu fui ouvindo isso, aí eu colocou dentro que era um povo violento, então eu vou correr, vão me matar. Se vão quebrar os santos, imagine eu. Senhor Jesus. Então, assim, em cima de uma retórica bonita, eu ia ouvir um cristão e ganhei o Senhor dessa maneira. Então, se eu dissesse aqui que não gosto de quem fala bem, que não me prende a atenção uma pessoa eloquente, e uma pessoa culta que encaixa as palavras tudo ali, e conhece muito, e consegue, entendeu? Vou estar mentindo, sendo hipócrita. Mas, irmãos, cuidado. Tenhamos cuidado. Porque a pessoa levantou lá e falou foi com outro, né? Aí a pessoa pediu que eu falasse sobre o assunto. E nós, né, Constantino, lemos a palavra. Não usei um livro. Não estamos usando mais, irmão, nada contra, pelo amor de Deus. Mas nós paramos de usar os livros. Nós estamos abrindo a Bíblia e lendo na Bíblia. Eu pedi, abramos em Mateus 24, a partir do versículo 27 ao 31, depois do 43 até o final. Esses 2 trechos são suficientes, Marco Vinícius, para falar dessas 2 coisas. A vinda secreta primeiro, antes da grande tribulação, e a vinda pública após a grande tribulação. Que é uma pessoa, pregressamente, bem recente, falou da volta do Senhor e disse assim, que o Senhor disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Aí ele disse assim, pode marcar o mês e o ano. E pregou que pode marcar o mês e o ano. Aí eu fico pensando assim, a vinda secreta não, mas a vinda pública eu creio que sim. Porque depois da grande... Terminou, o Senhor voltou e começou a grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação pode contar 3 anos e meio, né, Miralice? Contou os 3 anos e meio, pode não saber a hora exata, mas pelo menos... Só que isso para a vinda pública. Há essa possibilidade. Só que a pessoa falou de uma maneira geral. Irmãos, e todos aqueles que, em toda a história cristã, marcaram, se decepcionaram. Inclusive, tem uma pessoa contemporânea, que ainda está atuando, que marcou um tempo. E aí, quando marca, tem o dia, marcou o dia, que era o ano, marcou o ano, e o dia, que era um sábado. Mas aí passou aquele ano, não sei se era 2017, não, 2007, parece. Passou aquele dia, mas também passou o ano todinho. Todos os sábados do ano todinho. Passou, então, não pode, né? Para a vinda secreta, está aprovado. Não sei se vocês não estão conseguindo entender. Está aprovado que não tem como. Porque todos os que marcaram, tinha a data, marcaram a data, teve deles que marcou até a hora. Hora, data, mas passou a hora, passou o dia, passou o ano. E o Senhor não voltou, então não pode. Não é? Eu creio que isso prova que não tem como. Agora, para a vinda pública, sim, né, irmã Neide? Porque passou, ele disse, na hora que o Senhor voltou. Aí, como a palavra diz, que 2 estarão na cama, digamos assim, marido e mulher, né? Aí um vai e o outro fica. Senhor Jesus, é claro que se estiver preparado, estiver vigilante, os 2 vão. Mas aí a palavra fala assim porque quer ilustrar essa questão do público e do secreto, para ser um negócio bem, que não tenha dúvida. E a palavra de Deus é maravilhosa, né? É plena. Mas quando fala da vinda pública, diz que todo olho verá, diz que é como um relâmpago que sai lá no Oriente e se mostra em toda a terra, até o Ocidente, né? Então é algo público, né? Senhor Jesus. Então, assim, nós dizemos para o Senhor nesse momento, nós estamos dizendo para Ele, com esse ato aqui, que nós estamos esperando o Senhor voltar. E aí não vai dar tempo de ler, mas lá em Lucas, o mesmo Lucas que diz o primeiro dia da semana, ele relata no final do capítulo 24, ele diz que quando o Senhor subiu, os discípulos, os 12 viram ele subir. Porque, na verdade, a categoria de apóstolo dos 12, nem dessa categoria de 12 apóstolos, a principal missão deles é testemunhar isso. A vida, o viver humano, principalmente a ressurreição do Senhor. Então, eles estavam quando o Senhor subiu. E lá em Lucas, ele não registra que alguém falou da volta. Mas lá em Atos,
capítulo 1, acho que é versículo 9, ele fala que enquanto eles olhavam, vendo o Senhor subir, apareceu 2 anjos e disseram, por que vocês estão, uma vez que o Senhor já tinha terminado de encobrir, né, nas nuvens, subido, aí da mesma maneira que ele foi, ele também voltará. Então, assim, isso aqui também inclui isso aí, que nós estamos aqui para honrar o Senhor, e é conforme o Senhor determinou, porque nós lemos 2 passagens, Atos 20 e Coríntios 16, que os apóstolos, a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana também para partir o pão. Mas, irmão, se só tivesse esses relatos aí, dava base para a gente fazer isso aqui? Era suficiente, hein, Jorge? Se só tivesse Atos 20, Coríntios 16, que os irmãos reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. Não, era fraco. Agora, esse princípio de que a palavra registra a morte e ressurreição, usando o dia da semana, morreu na sexta, ressuscitou no domingo, então mostra que os apóstolos faziam isso com base em que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. E aí, os judeus guardavam, tinham o sábado como dia de guarda, e todos os cristãos que creem no Senhor têm suficientemente motivo para reunir no domingo e declarar que o dia do Senhor é o primeiro da semana. Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, se alguém que convive conosco guarda o sábado, não vamos discutir. Contanto que ele não venha nos dizer que devemos guardar e não vamos ser enganados por ele. Se ele quiser ficar na dele, pode ficar na dele guardando o sábado. Amém, irmãos? Não vamos brigar, porque não é isso aí que salva, não. Quem salva é a morte do Senhor. Amém? Mas a gente que tem essa realidade não precisa retroceder, né, irmã Neide? A alma do Senhor não se comprar nos que retrocedem. De repente alguém não ganhou. Não ganhei, ressuscitar. Ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí os cristãos, né, celebram no primeiro dia da semana, que é o domingo. Amém? Ó Senhor, mas não é motivo de contender com ninguém que queira ter o sábado como seu dia de guarda. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, assim, espera-se. Uma vez que a gente se reúne, Senhor, se durante essa semana todinha, digamos assim, hoje, o resto do dia, da noite, amanhã, até sábado, o Senhor não voltar, até a noite, aí no domingo que vem, primeiro dia da semana, o Senhor vai querer que nós estejamos aqui de novo. E espero que mais irmãos estejam aqui, não só porque não tem nada para fazer, amém? Mas porque priorizam. Não porque sobrou essa data. Não tem nenhum aniversário, não tem nenhum dia dos pais nem da mãe, não sei de quem mais, aí eu vou partir do pão. Não. É a prioridade que o Senhor quer e merece. Amém? Do nosso lado nós temos que fazer por isso. Porque nós reconhecemos que o Senhor é digno e que Ele merece. Vamos vê-lo como noivo amado. Porque agora é assim. Mas se nós continuarmos fazendo todo tempo assim, aí chega lá no dia, nós não vamos ser cobrados disso como noivo amado. Ele vai cobrar como Senhor severo, né? E não vai ter como voltar atrás para a gente viver de novo. Né? Tem até aquela música do Cezinha, só uma vida temos para viver aqui. Não tem como voltar. Ou a gente prioriza, ama o Senhor agora, né, Nazinha? Ama o Senhor hoje, agora, todo dia. Tem hora que nada favorece, irmãos. Tem hora que nada favorece. Nós reconhecemos isso. Somos humanos, como ontem nós vimos na mensagem da semana, né, Jorge? Que ali o ministério de Pedro, o Senhor fez aquele milagre, né, irmã Neide? Aí não, o homem vai continuar, agora que vai subir. Não, foi descer. Acabou, o ministério de Pedro desapareceu ali. Aí ele veio de novo lá, depois no final nas cartas. Ele aparece para escrever aquelas 2 cartas maravilhosas, né? Senhor Jesus. Aí vem Paulo, com todo vapor. Chega lá em Atos 21, chega lá os judaizantes abafaram. Paulo fez voto, fez toda a bramura. Aí acabou também ali. Aí foi só escrever. Tirou do baú, né, viu? Aí depois terminou só escrevendo as cartas. Amém por isso, né? Que nós possamos refletir, principalmente, em tudo, né? Mas nessa questão da prioridade. E com relação a esse dia, até para ruminar na palavra. Que nós não nos reunimos no primeiro dia da semana porque achamos o dia mais bonitinho, ou porque não tem nada para fazer.
mas é exatamente porque foi esse o dia da ressurreição do Senhor. Onde se baseia? Paulo chega a dizer que se o Senhor não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós o que mais? Não temos não temos nada. Se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, e é vã, tudo é vão, é vã a nossa fé. Então, o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, é a base de toda a nossa vida cristã, de toda a nossa fé, amém? Vamos refletir um pouquinho em cima desses pontos. Senhor Jesus, amém.